Vamos dar continuidade à nossa prática agora com os yogas do sono e do sonho. Semana retrasada, nós fomos até a sílaba Rum, né? E trabalhamos ali a expansão, concentração, né? Toda essa perspectiva das práticas de apoio. E agora nós estamos no capítulo 31. E hoje nós vamos falar sobre a integração. A integração da prática à vida, a prática ao dia a dia, já no contexto quase final do livro. Percebam que tem uma sequência que está aparecendo de um modo bem interessante na leitura do Maravilhas da Mente Natural, que é um pouco antes, porque ele tá indo nesse mesmo crescendo, né? Ele passa pela experiência, depois da experiência vem a integração. Então, antes nós estávamos no horário anterior falando sobre a experiência direta, essa experiência não mediada por pensamentos, e agora nós chegamos, na perspectiva dos yogas do sono, que é uma perspectiva Dzogchen também, a integração. Capítulo 31. Vamos iniciar com a prática de Guru Yoga. A coroa da minha cabeça, da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz, ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Capítulo 31. A integração. Uma vez que tenhamos reconhecido Rigpa, toda a vida deve ser integrada a ela. Essa é a função da prática. A vida precisa tomar alguma forma. Se não a moldarmos, ela tomará a forma ditada pelo karma, que pode não nos agradar muito. À medida que a prática se integra cada vez mais à vida, muitas mudanças positivas ocorrerão. A integração. A integração da clara luz com os três venenos. Esse, esses elementos começam a ser elementos muito específicos da prática Dzogchen, porque os venenos estão aí. Então, a ignorância, o apego, a aversão, eles estão e estarão presentes. O Dzogchen não nega isso, ao contrário, ele integra. Ele integra a natureza humana, as questões que fazem de nós seres humanos. E o primeiro tema é integração da clara luz com os três venenos. A clara luz deve ser integrada com os três venenos raiz: ignorância, desejo e ódio. O yoga do sono é usado para integrar o primeiro veneno, a ignorância, com a clara luz. Integrar o desejo, a clara luz, equivale a descobrir a clara luz durante o sono.
Quando estamos perdidos na escuridão, quando estamos perdidos na escuridão do sono, a clara luz está escondida em nós. Quando estamos perdidos no desejo, nossa verdadeira natureza também fica obscurecida. Mas enquanto o sonho de ignorância obscurece tudo completamente, incluindo até mesmo o senso de eu, o desejo obscurece rigpa em situações específicas. Ela cria uma forte separação entre o sujeito e o objeto do desejo. O querer é uma contração da consciência que surge do sentimento de falta, que persistirá enquanto não repousarmos em nossa verdadeira natureza. Embora o desejo mais puro seja o anseio pela inteireza, pela consumação da realização plena, por não conhecermos diretamente a natureza da mente, o desejo se apega a outras coisas. Esse é um ponto importante. Por que nós nos apegamos a outras coisas? Porque de alguma forma não conhecemos a natureza puramente. Então o desejo se apega a qualquer coisa que passe, a qualquer coisa que ele tenha algum tipo de interesse. Se observarmos o desejo diretamente, em vez de nos fixarmos no desejo, no objeto do desejo, ele se dissolverá. Se pudermos permanecer na presença pura, o desejo, o sujeito que deseja e o objeto do desejo se dissolverão em sua essência vazia, revelando clara luz. O reconhecimento da natureza da mente e a integração nos coloca na perspectiva da budeidade, nos coloca na perspectiva da mente iluminada. E na mente iluminada tudo está integrado ao ponto de que tudo se dissolveu em clara luz, tudo se dissolve em clara luz. Então não há o desejo em si, não há o objeto de desejo, não há quem deseja. Como quando nós falamos disso tudo em relação a presentear alguém, não há quem presenteia, não há quem é presenteado, e não há também o presente. Então tudo está integrado, não tem essas mediações. E não tem nem quem deseja, nem o desejo, o objeto de desejo, né? É, nem quem deseja, nem o desejo e nem o objeto do desejo. Se pudermos permanecer na presença pura, o desejo, aquele que deseja, o sujeito que deseja, e o objeto do desejo se dissolverão, tudo se dissolve. Podemos usar também a satisfação do desejo como um meio de prática. Então, há duas formas que nós podemos entender como prática. O Rinpoche vai dizer, quando nós estamos nessa perspectiva da integração, se nós estamos com um desejo muito forte, basta olhar para o desejo que ele vai simplesmente desaparecer. Olhar para o desejo é não deixar que o desejo te leve, mas você olhar diretamente para ele, olhar diretamente e ver o que acontece com ele.
Então, o que o Rinpoche diz, há duas formas dentro do Dzogchen de resolver essa relação com o desejo. Uma delas é dissolvê-lo, olhar diretamente para ele. E outra forma é realizar o desejo, né? Podemos também usar a satisfação do desejo como um meio de prática, porque uma vez que ele está satisfeito, ele também sai do contexto do desejo. Existe alegria na união de vazio e luminosidade, vacuidade e clara luz, a união de vazio e vacuidade e luminosidade. Na iconografia tibetana, isso é representado nas figuras Yapyum, formas masculinas e femininas de deidade em união. Essas formas representam a união da sabedoria e do método, da vacuidade e da luminosidade, de Kunsh, a base, e Rigpa, despertar. A alegria da união está presente em qualquer unificação de aparentes dualidades, incluindo o sujeito que deseja e o objeto desejado. No momento em que um desejo é totalmente satisfeito, ele se extingue. Então, isso é muito Dzogchen. Isso é muito Dzogchen. É diferente de Tantra, é diferente do Sutra, porque não tem um caminho ascético. Podemos assumir um caminho ascético, mas no Dzogchen, como está expresso nos yogas do sono, satisfazer um desejo pode ser um caminho de prática. Eu não preciso negar o desejo, eu posso integrá-lo à prática. E o Rinpoche vai pegar o Yap Yum. Eu tenho aqui uma deidade em união, uma deidade irada em Yap Yum, que é Vajrakhilaya e a consorte, é, estão face a face em união sexual. Quer dizer, há uma integração possível, e aí ele vai dizer: olha, os tibetanos vão usar a ideia das deidades em união para mostrar também essa perspectiva da, da união de Rigpa e Kunshi, da base e do despertar, da luminosidade e da vacuidade. Então, essa união é apresentada assim. E a satisfação de um desejo pode surgir nessa perspectiva de união. No momento em que um desejo é totalmente satisfeito, ele se extingue. Há um momento em que somos livres. Quando isso acontece, a consciência clara é exposta. Embora a força de nossos hábitos kármicos geralmente nos arrastem para o próximo movimento de dualidade, deixando uma lacuna em nossa experiência, quase uma inconsciência, em vez da experiência de Rigpa. Desejamos muito algo, realizamos o desejo, mas o mais interessante e importante aqui é observar na realização desse desejo a manifestação que surge enquanto Rigpa, enquanto integração, no momento da realização. A consciência clara é exposta, embora a força de nossos hábitos kármicos
possa imediatamente carregar ela para outro lugar. Então, por exemplo, aí eu vou trazer um exemplo que os tibetanos usam, o exemplo do orgasmo, que é um ponto da prática tibetana e é um momento em que a mente clara, a consciência clara é exposta. Naquele segundo, milésimos de segundo, segundos, a consciência clara é exposta, não há pensamentos, a base está completamente exposta. Então, as práticas de Karma Mudra, que estão presentes em várias linhagens, são práticas através do orgasmo, através do gozo, atingir essa experiência da mente iluminada, onde a consciência clara se torna exposta. Agora, se pode fazer essa experiência da satisfação do desejo como caminho espiritual, vai se perder e simplesmente não aproveitar a ripa que está ali, né? Ripa que surge. Por exemplo, existe a prática da união sexual. Normalmente, nossa experiência do orgasmo é como um devaneio agradável, quase inconsciente, exaurindo o desejo e a inquietude que surge dele por meio da satisfação do desejo. Podemos integrar este êxtase com a consciência lúcida. Em vez de nos perdermos, se mantivermos a consciência plena, sem separar a experiência em um sujeito observador e a experiência que está sendo observada, podemos usar essa situação para encontrar o sagrado, Rigpa, próprio despertar. A mente que se move desaparece por um momento e revela a base vazia. Integrando esse momento com a consciência, temos a integração de vazio e bem-aventurança, que é mencionada especificamente nos ensinamentos tântricos. Então, essa perspectiva, muitas vezes antinomínica do Dzogchen, por que antinomínica? Porque as outras tradições vão dizer reprima os desejos. E o Dzogchen diz, pode ter uma coisa importante aí na satisfação desse desejo. Porque satisfação é exatamente o oposto de sofrimento. Dukkha significa insatisfeito. Então, satisfação é exatamente o oposto. Há muitas situações nas quais normalmente nos perdemos e que, em vez disso, podem ser momentos em que encontramos nossa verdadeira natureza. Não nos perdemos apenas no orgasmo ou no prazer. Nos pequenos prazeres, nós também costumamos perder a presença e ficamos presos às sensações ou os objetos de prazer. Em vez disso, podemos treinar para que o prazer em si seja um lembrete para descansar a consciência plena, para trazer a consciência para o momento presente, o corpo e os sentidos, e para deixar de lado a distração. É uma maneira de integrar o desejo à clara luz. E não se limita a nenhuma categoria específica de experiência, não se limita ao desejo sexual.
não se limita a esse desejo, a qualquer desejo. Pode ser feita em qualquer situação dualística em que haja sujeito-objeto. Quando o prazer é usado como uma porta para a prática, ele não é perdido, não precisa ser anti-prazer. Quando o sujeito e o objeto se dissolvem na clara luz, surge a experiência de união e vacuidade, união da vacuidade com a claridade. E assim há a alegria, há o regozijo da integração, união, vacuidade, o regozijo surge. A abordagem para o ódio, a aversão é semelhante. Se observarmos a raiva em vez de participarmos dela, de nos identificarmos com ela ou de sermos movidos por ela, a obsessão com o objeto da raiva cessa e a raiva se dissolve na vacuidade. Você já experimentou olhar para você numa crise de raiva? Imediatamente a raiva some, porque você começa a olhar para a raiva e não se deixa guiar por ela, não se move pela raiva. Você olha diretamente para ela. Quando isso acontece, a raiva se dissolve, o objeto da raiva se dissolve. Se conseguirmos manter a presença na vacuidade, o sujeito também se dissolverá. A presença nesse espaço vazio é a clara luz. Observar em presença pura não significa que continuamos sentindo, sendo um com a raiva, observando a raiva, mas sim, um com a raiva observando a raiva, mas sim que somos Rigpa, a consciência na qual a raiva está ocorrendo. Quando observada dessa forma, a raiva se dissolve no espaço vazio da mente. Essa é a claridade. Mas ainda há consciência, presença, essa é a luz. A raiva não está mais obscurecendo a clara luz. O Dzogchen não é complicado. Os textos Dzogchen geralmente contêm frases como: sou tão simples que você não consegue me entender. Estou tão perto que você não consegue me ver. Quando olhamos para longe, perdemos a consciência do que está perto de nós. Quando olhamos para o futuro ou para o passado, perdemos o presente. Os tibetanos têm um ditado: quanto mais a sabedoria estiver presente, menos pensamentos haverá. Experiência direta. Isso sugere um processo de dupla via. À medida que a prática se torna mais clara e estável, os pensamentos dominarão menos a consciência. Algumas pessoas têm medo disso. Medo de que, se deixarem a raiva de lado, por exemplo, não conseguirão lidar com o que está errado no mundo. Como se precisassem da raiva para se motivar. Mas isso não é necessariamente verdade. Como praticantes, é importante nos responsabilizarmos por nossas vidas convencionais. Quando coisas ruins acontecem, elas devem ser tratadas. Quando algo está errado, deve ser resolvido. Mas se não percebemos nada errado, não precisamos sair procurando. Em vez disso,
permanecemos em nosso estado natural. Se sentirmos raiva, devemos trabalhar com ela. Mas se não tivermos raiva, não estaremos perdendo nada de importante. Queria tomar uma água. Conheci muitas pessoas que declaram ser dzogchenpas, praticantes dzogchen, e que, e que são integradas, quer dizer, elas estão dizendo que são integradas. Há outro ditado tibetano que diz: quando subo para os lugares íngremes e difíceis nas fronteiras, rezo as três joias. Quando desço para o belo vale florido, entoo canções. Ou seja, no desespero, eu peço ajuda aos deuses. Rezo ao Buda, ao Dharma e à Sangha, as três joias. Quando estou bem, está tudo bem nos campos floridos, entoo canções. É fácil dizer que estamos integrados quando as coisas vão bem, quando as coisas são fáceis. Mas quando surge uma crise emocional, esse é o teste. Há uma precisão na prática Dzogchen. Podemos descobrir por nós mesmos o quanto estamos integrados à prática, prestando atenção em como agimos às situações que surgem em nossa vida. Nós nos desesperamos? Ou a nossa prática já está integrada? E por mais difícil que seja uma situação, nós simplesmente passamos, passamos por ela sem que ela nos afete. A prática Dzogchen diz sobre isso. O que é integração? É o quanto nossa mente está treinada e é capaz de não se envolver com essas manifestações. Então a raiva vai surgir. Eu só não me envolvo com ela. Quando um parceiro vai embora, o parceiro que amamos profundamente, para onde vão as belas palavras de integração? Sentimos dor e até isso precisa ser integrado. A integração com os ciclos do tempo. Tradicionalmente, as práticas são apresentadas em termos de visão, meditação e comportamento. Uma forma de ver, um modo de meditar e uma conduta no nosso dia a dia. O Dzogchen, o foco é visão, o modo com que nós vemos as coisas, o modo com que nós encaramos a vida. Isso é Dzogchen. Dzogchen não está preocupado com o comportamento. Dzogchen não está preocupado, de forma muito prática, com a meditação. Quando surge a integração, nós estamos numa outra perspectiva de prática. O foco do Dzogchen é visão. Essa sessão trata do comportamento. O comportamento é descrito em relação a unificações externas, internas e secretas, com períodos do tempo. Geralmente perdemos energia e presença no decorrer do dia. Mas ao desenvolvermos a prática, aprendemos a usar a passagem do tempo para nos mover em direção a uma experiência mais estável da clara luz. Usar o ciclo do tempo. Então, nós vamos aqui no 1, unificação
externa. Talvez não dê tempo da gente seguir. Então, unificação externa, integração da clara luz no ciclo dia e noite. Para os propósitos da prática, o ciclo de 24 horas de dia e noite é dividido em períodos em que pode ser usado como suporte para o desenvolvimento da continuidade da clara luz da presença pura. No passado, as pessoas seguiam os horários estabelecidos pelo ciclo natural do dia e da noite, mas isso não é mais assim. Se o seu horário for diferente, por exemplo, você trabalha à noite, adapte os ensinamentos à sua situação. Embora a prática do dia nos afete energeticamente, não precisamos acreditar que a posição do Sol determina as experiências descritas nos ensinamentos. Em vez disso, pense nessas horas do dia como metáforas para os processos internos. O Tantra Mãe descreve 4 períodos da seguinte forma: primeiro, dissolução dos fenômenos na base. Segundo, atingimento do nirvana pela consciência. Terceiro, terceiro, surgimento da lucidez intrínseca na consciência. E quarto, equalização das duas verdades durante o estado de vigília. Mas vou pegar a primeira. Então, o primeiro, quer dizer, no anterior, nós estávamos integrando a, a experiência direta, RIPA, ao desejo, à raiva e à ignorância. Agora, aos ciclos do tempo, ao ciclo do dia. Como é que eu integro a prática ao ciclo do dia? Dissolução dos fenômenos da base. O primeiro período corresponde ao período entre o pôr do sol e a hora de dormir, à noite. Todo o caso, todo o crepúsculo, o sol se pondo até o horário em que nós dormimos. Então, esse é o primeiro movimento. Durante esse período, tudo parece estar escurecendo. Os objetos sensoriais tornam-se poucos nítidos, os órgãos dos sentidos internos perdem a força. O Tantra Mãe usa a metáfora de muitos rios pequenos se movendo em direção ao mar, ao sono. Tão lentamente se caminha para o sono. Os fenômenos externos, os sentidos, o eu convencional, os pensamentos, as emoções e a consciência estão se movendo em direção à solução no sono na base, a partir do pôr do sol até o momento de dormir. Nós observamos tudo como indo em direção à base. Você pode usar a imaginação para vivenciar esse processo durante a noite. Em vez de seguir em direção à escuridão, mova-se em direção à luz maior de sua verdadeira natureza. Em vez de ficar fragmentando, espalhe-se pelos rios e afluentes da experiência e flua em direção à interesse de Rigpa, a base. Normalmente estamos concentrados, conectados aos rios que estão se esvaindo, esvaziando. Mas a prática é permanecer conectado ao mar, à base que está enchendo. Tudo está se movendo em direção ao vasto, pacífico e radiante mar da clara luz.
À medida em que a noite se aproxima, flua em direção à completude, a consciência não dual, em vez de fluir em direção à inconsciência. Este é o primeiro dos quatro períodos. A primeira porta da mandala. Simplesmente flua, simplesmente permita que o cansaço chegue, que o seu corpo peça, sono, simplesmente deixamos fluir, mas tomando cuidado para que tudo flua não em direção à consciência do sono, mas à claridade, à clara luz do sono. Segundo, atingimento do nirvana pela consciência. Segundo período começa quando você adormece e termina quando você acorda. Tradicionalmente é o amanhecer. Imagine esse momento, a quietude e a tranquilidade. O texto diz que quando tudo escurece, surge uma luz. Isso é semelhante ao retiro no escuro, que é muito escuro quando você entra, mas logo se enche de luz. Procure permanecer na presença durante o sono, totalmente integrado à clara luz. Depois que as experiências externas, os pensamentos e os sentimentos se dissolvem na base e você permanece na presença, é quase como entrar no nirvana, no qual a experiência samsárica cessa, é vazio, mas há bem-aventurança. Essa realização é a união entre bem-aventurança e vacuidade. Isso é ver lá na escuridão. Não é preciso adormecer até para ter a experiência da clara luz. Procure permanecer na clara luz antes de adormecer, mesmo enquanto estiver trabalhando com as visões do yoga do sono. Permaneça em Rigpa, se possível. Sim. Quando você está ali visualizando o tigre azul, teu lótus em cima, você como esse lótus, fazendo toda a visualização de dissolução dos elementos nesse lótus. Enquanto faz isso, permaneça acompanhando toda a sequência do sono que chega. Esse é o segundo período, no qual os sentimentos e a consciência são como uma mandala de céu claro. Contemple nesse estado o máximo possível até amanhecer, que seria a presença no yoga do sono, é manter a consciência do sono. Surgimento da lucidez intrínseca na consciência. O terceiro período começa quando você desperta do sono e continua até que a mente esteja totalmente ativa. Processo de surgimento da lucidez. O texto diz que esse período vai da aurora até o sol nascer completamente. Imagine as qualidades desse período. Os primeiros lampejos da luz aparecem no céu escuro e se expandem para a beleza do dia. O silêncio se enche de sons, de movimentos, de sons de atividades, de pássaros, de tráfego. Internamente, é o movimento da quietude do sono para o envolvimento completo com a vida cotidiana, a passagem, né, do sono para o despertar. Os ensinamentos recomendam acordar bem cedo pela manhã. Acorde, se possível, na natureza da mente e não na mente convencional. Observe sem se identificar com o observador. Isso pode ser um pouco mais fácil nos primeiros momentos do despertar,
porque a mente conceitual ainda não está totalmente desperta. Desenvolva a intenção de acordar na presença pura. Esse momento em que nós acordamos até que a gente esteja totalmente desperto é um momento propício, né, para a prática e para o reconhecimento da natureza pura da mente. Tentar observar essa natureza sem se identificar com o observador que observa, né? Então, o Rinpoche também dá essa dica de integração, porque nós tendemos a nos identificarmos com o observador que observa os pensamentos. E a proposta é não se identificar, se tornar não dual, simplesmente experimentar. E a quarta etapa, equalização das duas verdades durante o estado de vigília. O quarto período começa quando você está totalmente desperto, envolvido com o dia, e termina com o pôr do sol. Esse é o dia, o momento das atividades, de estar ocupado e se relacionar com outras pessoas. É a imersão total no mundo das formas, na linguagem, nos sentidos, nos sentimentos, nos cheiros e assim por diante. Os sentidos estão completamente ativos e ocupados com seus objetos. Ainda assim, você deve procurar permanecer na presença pura de Rigpa. Perdendo-se na experiência, você fica confuso com o mundo, mas permanecendo na natureza da mente, você não encontrará nenhuma pergunta a ser feita ou respondida. Permanecer na presença não dual satisfaz todos os questionamentos, todos os desejos. Conhecer essa única coisa elimina todas as dúvidas. Esse é o quarto período no qual a verdade convencional e a verdade última se equalizam na união entre claridade e vacuidade. Algum comentário? Alguma pergunta? Importante a gente ir acompanhando, como integração de yogas do sono, essas fases do dia, né? Esse momento desde o pôr do sol até o momento de dormir, o tempo em que nós estamos no sono, no sonho, o período do despertar até que a mente fique 100% ativa, e o quarto período, que é o período em que a integração das duas verdades, essa mente é ativa, com todas os afazeres, as atividades, mas sem perder a consciência clara, boa, desperta. Mas a bem-aventurança que ele fala aqui, é, o que seria essa bem-aventurança? Porque tem a bem-aventurança sublime e bem-aventurança comum. Parece que eu já ouvi essas duas expressões, né? A bem-aventurança é o último estágio da iluminação. É quando toda a integração aconteceu, quando tudo se integrou, tudo se soltou. No, no Maravilhas da Mente Natural, não, no Despertando a Mente Luminosa, os 5 versos de Dao Gyaltsen levam para esse movimento. Visão é mente, mente é vazio, vazio é clara luz é união, e a união é a bem-aventurança. Então, a bem-aventurança, ela é essa máxima expressão da budeidade, da integração.
Então, ela vai aparecer sempre nos textos como esse despertar pleno. Quando a gente faz a prática, se eu não me engano, é a prática de Sur. Na prática de Sur tem uma frase muito interessante. Nós fizemos toda a prática, tantricamente montamos a mandala, vem todos os níveis de seres, os protetores, os espíritos locais, os seres dos seis reinos, todos participam da mandala, oferecemos fumaça, todos ficam satisfeitos, porque isso na prática tântrica é muito explorada, a satisfação dos desejos, nós vimos isso agora. Então, todos os seres ficam satisfeitos e felizes e retornam para o lugar de onde vieram, e os seres iluminados se dissolvem na bem-aventurança, se dissolvem em si mesmos. Os seres iluminados simplesmente se dissolvem em bem-aventurança, em si mesmos. É. Então, a bem-aventurança diz dessa total integração. Visão, tudo aquilo que nós estamos vendo, observando, é uma expressão da mente. Dessa mente que é vazia, da própria vacuidade, que é luminosa. Então, visão é mente, mente é vazio, vazio é clara luz. Mas a clara luz é a união de vazio e clara luz, de vacuidade e luminosidade. E essa união, a compreensão, a experiência direta da união é bem-aventurança, é a integração total. Enfim, trata-se de uma autoinvestigação da mente. Se a gente pensar a mente desperta em relação a ela mesma, a gente pode dizer que sim, Robson. É a pergunta que o Robson faz ali. A gente pode dizer que sim. Agora, se ainda existe um observador, quer dizer, se ainda na prática eu estou tendo um observador que observa a prática, ainda tem um fenômeno dual. Então, se eu estou observando a minha mente, eu ainda sou uma coisa que observa a outra. Por isso, investigação se torna um pouquinho difícil, porque não está no contexto intelectual do processo, mas sim na experiência direta. E aí depois a tentativa de conceitualizar e explicar, né? Feito alguma pergunta? Então vamos à dedicação. Peço desculpas que minha voz hoje está bem ruim, preciso descansá-la um pouquinho. Dedicação. Toda a virtude pura realizada por meio das três portas, dedico para o bem-estar de todos os seres dos três reinos. Havendo purificado todas as aflições e obscurecimentos dos três venenos, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda, os três corpos. Preste longa vida de Teze Wangyal Rinpoche, pelas bênçãos das três joias dos Budas e Bodhisattvas, pela força da infalível verdade última e pelo poder da meditação de nós, praticantes, detentor dos ensinamentos, possa sua vida ser muito longa. Boa noite, boas práticas e até a próxima segunda. Boa noite, muito Boa obrigada. noite.
Boa Boa noite, noite. Dani. Boa noite. Obrigado. Buenas noches. Boa noite, obrigado, Denis. Boa noite. Buenas noches. Muchas gracias.